Muito bem, se você está assistindo a essa aula, parabéns. Significa que você faz parte do grupo seleto que dá voz à sua intuição e se permite ser curioso. Não no sentido de a curiosidade matou o gato, mas no sentido de quem não arrisca, não petisca. Você entendeu, né? Ó, nessa aula eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como é que você pode, usando o conhecimento profissional e de vida que você já tem, desenvolver um produto que possui dupla função. A te dar a oportunidade de diversificar a sua fonte de renda e de ser um tipo de trabalho que tem estatisticamente baixa suscetibilidade de ser molestado ou assediado pela robótica e a inteligência artificial, mesmo que você parta do absoluto zero. E isso tem tudo a ver com o momento dinâmico e imprevisível da nossa economia que a gente está vivendo. Então, eu vou apresentar uma série de coisas e você, do seu lado, vai tentando pensar como é que isso serve ou não para você. Mas uma coisa é certa, o que te trouxe até aqui não será o que te levará para o futuro. Então, vamos lá, que sem o caminhar não se forma o caminho, né? Vamos lá? Eu vou te contar como é que eu entrei no mundo da educação corporativa. E eu arrisco a dizer que essa parte da aula é a mais importante. A sinopse do que eu vou te contar é: quando um bom e dedicado líder é repentinamente demitido da empresa onde trabalhou arduamente por anos e se vê em uma situação financeira difícil, surge uma ex-colega de trabalho com uma oportunidade profissional improvável e que poderia salvá-lo de quitar as suas dívidas. Vai ser legal e pode até ser divertido. E quando eu chegar ao final dessa história, eu vou apresentar uma solução tão maravilhosa que você vai dizer: eu quero isso para mim. Eu era mais um engenheiro que teve a mentalidade formada pelo sistema tradicional de educação a buscar emprego de carteira assinada como a forma natural de garantir um salário e, consequentemente, a estabilidade financeira minha e da minha família. Desta forma, procurei e acabei encontrando uma ótima empresa multinacional e lá eu tinha um ótimo salário, tinha um cargo de gestão e liderava 36 profissionais. Meus resultados sempre batiam as metas e eram super bem avaliados pelo meu diretor direto, ou seja, eu me sentia seguro e tranquilo, amava o que eu fazia e amava o local onde eu trabalhava. Eu fui um dos primeiros a serem contratados e cheguei lá quando a empresa não passava de um enorme e vazio galpão. Fui o responsável pela criação do setor que eu iria gerir. Comprei instrumentos, máquinas, montei a equipe de inspetores, tudo. Nessa época eu vivia numa bolha, com muito pouca conexão com a realidade. Eu alucinava que eu estava seguro, eu nem sequer pensava em ameaças ou riscos. Essas coisas não passavam pelo meu radar. Mas de repente, sabe-se lá por qual motivo, a empresa dos meus sonhos foi comprada pela empresa concorrente. E em poucos dias eu me vi desempregado. Descobri que a segurança não existe. Como pode um profissional dedicado à empresa como eu ser demitido? Isso não deveria ser assim. Enfrentei a face cruel da realidade. Tudo que eu tinha conquistado na carreira como salário, posição, experiência, diplomas, certificados, que eu pensava serem os meus diferenciais de empregabilidade, do dia para a noite
se transformaram em dificultadores para minha recolocação. O meu último salário e benefícios se tornaram um empecilho, tanto para eu conseguir o mesmo cargo que eu ocupava, como para eu ocupar um cargo inferior. Desempregado e com todas as despesas para pagar, entrei em desespero. Quase um ano depois, uma coisa aconteceu. Uma colega, também demitida, mas recolocada, me ligou e disse: Sérgio, o pessoal aqui da fábrica está procurando um treinamento sobre controle estatístico de processo. Você gostaria de dar esse treinamento? Eu dominava o assunto, porém nunca tinha treinado ninguém. Além disso, não tinha qualquer tipo de material de apoio didático, não tinha um método para criar o treinamento, não tinha uma estratégia de ensino. Apesar de conhecedor do assunto, eu temia que eles me achassem um impostor. Em resumo, eu, um conhecedor, mas com medo de passar vergonha e fracassar, me bloqueava. Porém, o valor que me ofereciam pelo treinamento era substancial e eu não estava em posição de recusar tal oportunidade. Enchi-me de coragem, montei uma apostila Xerox dos livros que eu tinha e acabei aceitando o desafio. Eu não me saí excelentemente, porém, como dominava o assunto, a transformação requerida pelos participantes e pela empresa foi atendida. E mais, recebi mais 2 turmas da mesma empresa para treinar. Daí para frente, fui me aperfeiçoando como treinador corporativo e passei a viver de treinamentos. Percebe? Eu tinha um problema externo que era o dinheiro acabando e que eu poderia amenizar com o conhecimento que eu tinha. Mas eu também tinha problemas internos, medo, insegurança, e isso me boicotava. Ao aceitar correr o risco, eu fui para o mundo e descobri que existia outra possibilidade de encontrar satisfação para o problema de falta de dinheiro. Um estudo de Oxford, intitulado O Futuro dos Empregos, Quão Suscetíveis são os Empregos à Informatização, publicado em 2013, analisava a probabilidade de se automatizar várias profissões. O estudo sugeria que a profissão de terapeuta recreativo seria a profissão menos suscetível à automação, com uma probabilidade disso acontecer de apenas 0,28%. Aí eu fiz uma comparação entre um terapeuta recreativo e um treinador especializado em treinamentos presenciais vivenciais, em termos de resistência à automação. Ambas as profissões têm características semelhantes, o que as torna menos suscetíveis à substituição por automação. Essa baixa probabilidade pode ser atribuída à natureza altamente interpessoal e individualizada dos trabalhos dos dois profissionais, pois trabalham com métodos que frequentemente envolvem atividades lúdicas e outras formas de expressão artística e criativa. A abordagem personalizada e centrada no participante é difícil de ser replicado por meio da automação, pois requer habilidades sociais, emocionais e de comunicação altamente sofisticadas, além de exigir a adaptabilidade e criatividade para lidar com uma variedade de situações inesperadas e necessidades individuais. Portanto, a atividade de treinador especializado em treinamentos presenciais vivenciais se mostra menos suscetíveis à automação devido à natureza altamente impessoal e individualizada, baseada na experiência prática do seu trabalho, que requer habilidades humanas complexas que ainda não podem ser adequadamente replicadas por máquinas ou algoritmos. Deixa eu dizer como é que vai ser o nosso encontro de mentoria presencial em grupo. Eu vou abrir a minha metodologia através da desconstrução dos meus treinamentos mais vendidos. O que isso significa na prática para você? Em primeiro lugar,
significa que eu tenho uma metodologia bem organizada que eu uso como uma bússola na hora de montar o programa de um curso, de uma aula, de uma palestra, etc. Toda essa metodologia está registrada no meu livro que eu publiquei para garantir a integridade dessa metodologia. Em segundo lugar, significa que eu vou explicar para você como essa metodologia funciona. Ou seja, eu vou divulgar o passo a passo de todo o processo para que você possa replicá-lo sem resguardos, sem segredos e sem letras miúdas. A meta da mentoria presencial em grupo é que você construa o roteiro do seu treinamento vivencial e saia de lá pronto para pôr o teu treinamento no mercado. Isso significa que, após a mentoria presencial em grupo, você poderá formular treinamentos presenciais vivenciais iguaizinhos aos que eu faço. Quem é que deve participar? Primeiro, quem vai começar do zero, né? Porque aí você já vai receber uma metodologia estabelecida. Também quem já é educadora e quer incorporar um método alternativo para aplicar os seus treinamentos em outros ambientes ou em segmentos, né? Em empresas, por exemplo. Terceiro é que quem sacou que está valendo mais de desenvolver a trabalhabilidade do que a empregabilidade, pois esse é o caminho estratégico para a segurança financeira. Também, ninguém compra um extintor de incêndio pensando em usar, mas porque é bom ter um numa emergência. Outra pessoa que deve supostamente fazer é quem quer entrar no mercado digital pensando em escalar e procura um jeito seguro, de baixo investimento, de retorno a curto prazo, pois precisa ir se capitalizando ao longo do processo. E quinto, para quem trabalha na empresa porque precisa do dinheiro do salário, mas não vê perspectiva de melhoria salarial, apesar de usar o tempo todo o conhecimento técnico de grande interesse que poderia ser facilmente transformado em treinamento e uma segunda fonte de renda. Bom, agora nós vamos falar sobre o valor da participação, que é a grande questão. É muito difícil chegar a um valor que seja entendido como justo para todo mundo. A gente pensa, basta multiplicar o valor da hora-aula pela carga horária. Mas como calcular a minha hora-aula? Quanto vale a minha hora-aula entregando conteúdo útil, entregando conhecimento validado? Seria preciso que eu calculasse o quanto eu gastei para adquirir todo o conhecimento que eu vou compartilhar na mentoria com você. Quanto vale os meus 30 anos de carreira e experiência como treinador corporativo? Todos os erros e acertos que eu tive que passar e eu vou contar para você. Quanto vale as milhares de horas que eu gastei lendo livros, revistas, artigos? Eu vou fazer essa curadoria para você. Quanto vale as milhares de horas e dinheiro que eu gastei indo para congressos, cursos e palestras? E se nós usássemos o novo paradigma, que é da educação por transformação, aí é que fica mais complicado, porque quanto valeria uma transformação? Como se calcula o valor de uma transformação? Quanto vale mudar sua forma de pensar? Quanto vale expandir sua mente para você pensar diferente e abrir a sua criatividade? Quanto vale um insight que faça uma mudança de 180 graus na sua vida? Quanto isso vale? Isso não dá para calcular. Então eu fui buscar uma referência no mercado de cursos. Então achei uma referência bem legal, que era comparar o valor do curso de formação em focalizador de danças circulares que eu fiz. Na época, o curso top de mercado me custou R$ 2.500. Foram aulas normais para o repasse de coreografias e técnicas de dança, nada mais do que isso.
Então, eu acho que R$ 2.500 é uma boa referência. Eu acho que seria o mínimo que eu teria que cobrar para valorizar o meu produto e a sua presença. Mas eu quero impactar o maior número de pessoas possíveis. E por isso eu resolvi cobrar 50% desse valor, ou seja, R$ 1.250. Por esse valor, você vai ter acesso a um compilado de tudo que eu li, aprendi, vivi, experimentei, errei em relação a formular treinamentos corporativos vivenciais presenciais. Tudo isso em forma de uma mentoria em grupo engajadora, de múltiplos impactos e transformadora, que irá manter você conectada e interessada do primeiro ao último dia da mentoria. Por esse valor, eu vou te entregar o máximo de conteúdo possível no menor tempo possível. Ou seja, eu vou estar te entregando tempo. E eu acho que está mais do que justo valorar tudo isso por R$ 1.200, que você ainda pode dividir em 12 vezes. Ah, lembrando, é um valor que você vai se ressarcir já na primeira turma que você formar. Você vai receber, por meio digital, tudo que eu usar ao longo do processo de mentoria. Textos, músicas, coreografias, descrição das dinâmicas, tudo e muito mais. Agora, atenção! As 10 primeiras pessoas a completarem a sua inscrição receberá um exemplar do meu livro, que está esgotado, e uma sessão comigo de acompanhamento individual online para tirar suas dúvidas. Agora, todas as pessoas inscritas participarão de um encontro por mês em grupo durante 3 meses, via internet, para tirar as dúvidas. Se você chegou até esse ponto da aula e após ter ouvido tudo que eu apresentei, eu espero que você já esteja confiante em entrar na nossa mentoria presencial em grupo treinamento Profissão Treinamento. A verdade é que só existem 3 caminhos para você seguir a partir de agora. O primeiro deles é pegar tudo isso que eu falei e jogar na lata do lixo, encarar isso como mais uma oportunidade que talvez não precise ser aproveitada agora. Porém, a verdade é que você vai voltar a viver a sua vida de sempre. De vez em quando você vai lembrar das coisas que eu falei, porém, nós sabemos que não haverá nenhuma grande mudança nos próximos meses da sua vida. O segundo é pegar tudo o que eu disse e decidir trilhar o seu caminho sozinha, sem orientação, nem clareza, sem contar com a minha experiência e método. Isso significa jogar esse grande jogo de erros e acertos que pode dar certo. Eu mesmo, por pura falta de opção, tive que seguir esse caminho e por causa disso levei mais de 10 anos para chegar até aqui. O terceiro e último caminho é você aproveitar essa oportunidade, ter acesso ao material didático, meu suporte e apoio das colegas de turma que vão fazer parte da mentoria presencial em grupo Profissão Treinamento. Para participar, basta colocar o seu e-mail e clicar no botão que está aqui abaixo e aproveitar essa oportunidade. Eu garanto que essa será uma das melhores decisões que você tomará na sua vida de estudos, na sua vida profissional e pessoal. Então é isso. Eu desejo muito que você tome essa decisão pelo futuro do seu desenvolvimento pessoal e emocional. E eu quero muito ver você no grupo da mentoria presencial em grupo Profissão Treinamento. Um abraço e eu te vejo lá. Ah, um detalhe, o evento já está confirmado e acontecerá no dia que foi marcado, independentemente de qualquer outra coisa, ok? Te vejo lá.